Olá, tudo bom? Mais uma vez aqui o Paulo Nogueira. Você está mais uma vez no canal da Nogueira Consultoria Terceiro Setor, também responsável pela marca ONGs de todo o Brasil. E neste vídeo nós vamos falar sobre a criação, a necessidade de existência do terceiro setor, que é a chave, né, de todos os nossos vídeos, a chave de todos os nossos canais aqui no YouTube, e nós vamos falar justamente sobre a necessidade existencial do terceiro setor, o porquê é que o terceiro setor ele veio assim surgir. E para falar sobre a criação, a necessidade, o surgimento do terceiro setor nesta nação chamada Brasil, nós não podemos deixar de falar dentro da tua história justamente das questões sociais. Então, pega aí papel e caneta para anotar tudo aquilo que é relevante para você. Você que é um interessado no terceiro setor, você que é uma pessoa que faz parte direta ou indiretamente de instituições privadas do terceiro setor, sem fins econômicos e não governamentais, seria muito importante neste momento você não só apenas assistir, mas que você também pegue papel e caneta, porque as informações que eu vou passar para você ao longo de alguns vídeos serão fundamentais para a existência, para a existência da instituição na qual você faz parte. Seja ela uma associação, conforme está lá no artigo 44 do Código Civil, seja ela uma fundação, ou seja ela uma organização religiosa. Então pega aí, anote tudo que nós vamos tratar, e nós vamos dentro deste vídeo para falarmos sobre a necessidade da criação de um setor da economia nacional para cuidar dessas entidades, conforme está relatado o tipo jurídico lá no artigo 44, nós precisamos iniciar falando das questões sociais. Então, vamos lá. Mas antes disso, já ia se esquecendo, antes disso, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative aí o sininho. Pelo amor de Deus, ajuda este vídeo a chegar para outras pessoas, porque quando você se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, você dá a entender o algoritmo do YouTube que mais pessoas precisam ver este conteúdo. E quantas instituições do terceiro setor precisam da informação que eu estou passando aqui neste canal. Então, eu peço para você, se inscreva aí no canal, ative o sininho e vamos embora para o que interessa, ok? Então, de fato, o que são as questões sociais? O que tange, o que está inserido, qual é o conceito das questões sociais? E é justamente o que nós vamos falar neste exato momento. As questões sociais são as questões que afetam direta ou indiretamente muitos ou todos os membros de uma sociedade. Essa definição é muito clara, sucinta e de fácil, mas muito fácil compreensão. Elas são justamente as questões que afetam, que de uma forma ou outra atinge, que chega de forma direta ou indiretamente a muitos ou a todas as pessoas, todos os membros de uma sociedade, de uma coletividade que você pode também aí estar pensando. Então vai afetar direta ou indiretamente todas as questões que afetam. E nós temos diversas questões que afetam de forma direta ou indiretamente, se não for todos, pelo menos parte dos membros de uma sociedade. E é tão incrível que é importante nós salientarmos que situações que ocorrem lá no Acre vai atingir a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul. Isso é importante dizer, que estas questões sociais, elas não estão alienadas, ok? A localização geográfica.
as questões sociais, marca aí, anote aí, as questões sociais não estão alienadas à localização geográfica. Vou repetir para você, pode acontecer algo lá no Acre e os membros da sociedade lá no Rio Grande do Sul serão afetados, porque essa sociedade ela pode ser tanto municipal, estadual, quanto federativa. Pode estar sendo relacionado num todo, né? No Brasil inteiro. Por isso que eu citei essa questão de dois estados tão longínquos. E uma questão que acontece no Acre pode acontecer de afetar quem está no Rio Grande do Sul. Para trazer à tua memória que esta questão geográfica ela não se aplica a muitas questões sociais. Obviamente que tem as questões sociais que são territoriais. Nós vamos em outros vídeos falarmos sobre isso, mas no contexto geral, o que ocorre no sul pode afetar o norte. Então são as questões que afetam direta ou indiretamente muitos ou parte, né, ou todos os membros de uma sociedade. E vamos lá. O que elas incluem? O que estão dentro dessas questões sociais? O que faz parte? O que está inserido? Porque são questões que atingem direta ou indiretamente parte ou todos os membros de uma sociedade, independentemente da questão aí de localização geográfica, mas o que está inserido nesse contexto todo. E aí eu trago para você aqui. As questões sociais incluem, por exemplo, pobreza, a violência, poluição, injustiça, supressão dos direitos humanos, isso é muito importante, discriminação e criminalidade. São coisas distintas, ok? A discriminação e a criminalidade, bem como o aborto, trata sobre as questões de casamento gay, né, LGBT, controle de armas, religião, para citar alguns, né? São muitas questões que acontecem dentro de uma sociedade que vai afetar os seus membros ou em parte ou na sua totalidade, independentemente, ok, da localização geográfica. Então trago para você aqui alguns exemplos, né? A pobreza é uma questão social, a violência é uma questão, né, de veras importância, tem ela dentro das questões sociais, a poluição que entra aí na questão ambiental, a injustiça, a supressão dos direitos humanos, né, a discriminação tanto racial quanto de credo, quanto de opção sexual, né? Aí eu falo do aborto, sobre o casamento gay que está muito em voga na atualidade, o controle de armas, que o governo tem citado muito sobre isso, a questão que é laica, né, que é a religião, e muitos outros, né, só para citar alguns. E agora a pergunta que vale $1 milhão: de quem é o dever de cuidar destas questões? Porque as questões existem, mas quem é a pessoa, tanto no campo pessoal, interpessoal e no campo jurídico, que tem o dever de cuidar dessas questões? Eu estou procurando aqui falar até de uma forma bem clara, sem termos técnicos. Você conhece bem este canal. Este vídeo está até num formato diferente dos demais, ok? Mas a intenção é trazer para você elucidar com clareza o porquê da necessidade da criação do terceiro setor. Então nós falamos sobre as questões sociais, mas de quem é o dever de cuidar dessas questões? O dever é justamente do primeiro setor. E quem é o primeiro setor? O primeiro setor é o governo. É dele a responsabilidade de cuidar das questões sociais. Ou, pelo menos, seria dele esta responsabilidade. Ok? Então, está aqui, ó, o primeiro setor
que é o setor governamental, é o governo, tanto na sua esfera federal, estadual e municipal. Ele é o responsável por cuidar das questões sociais que afetam os membros da sociedade, ou em parte ou num todo, independentemente da localização geográfica. Mas o que aconteceu? Vou falar sobre o segundo setor e trazer o porquê da existência do terceiro. O segundo setor é justamente o setor privado. É aquele que é responsável pelas questões individuais, né? São as empresas que estão procurando lucro. Eles investem, pessoas físicas que se reúnem em torno de um mesmo propósito para investir e ter como resultado lucro, a lucratividade. Mas o que ocorre, né, no nosso Brasil, infelizmente, com a falência do Estado, e quando eu falo a falência do Estado, fala justamente da questão operacional, né, como o Estado não opera da maneira que necessita, começou-se então o segundo setor, que é o setor privado, aqueles responsáveis justamente pelas questões individuais, na obtenção de lucro através do comércio, da prestação de serviço. Este segundo setor agora precisou começar a ajudar nas questões sociais, porque lembra que eu falei para vocês que as questões sociais afetam os membros da sociedade ou no todo ou em parte? É justamente aí onde está a grande questão. Os membros da sociedade que fazem parte do segundo setor, né, os empresários, os prestadores de serviços, aqueles que têm empresa que visam lucro, estas pessoas começaram a ser afetadas por essas questões essas questões sociais, ok? De pobreza, violência, né? Diversas questões sociais que eu já citei aqui neste vídeo, começaram a afetar os membros que faziam e fazem parte do segundo setor. E por esta razão, o segundo setor, o setor privado, se viu quase na obrigatoriedade de ajudar o primeiro setor, que é o governo, nas questões sociais. E com esta ajuda do segundo setor naquilo que deveria ter a obrigatoriedade de ser resolvido pelo primeiro setor, que é o governo, o segundo setor precisou agora, numa carga de ajuda, tanto financeira, quanto em mão de obra, né, quanto na parte de orientação, começou a ajudar o primeiro setor. E aí criou-se a necessidade de instituir o terceiro setor, que nós conhecemos hoje muito bem. Então, quando nós falamos do terceiro setor, ele nada mais é que a resposta a uma necessidade, porque o segundo setor, ou eles continuavam cuidando das questões individuais, que seria justamente com a visibilidade no lucro, e isso iria atrapalhar bastante, ou ele deixaria de ajudar o governo, que é o primeiro setor. Porém, as pessoas que fazem parte desse segundo setor continuariam sendo afetadas por essas questões sociais. Então, se houve a necessidade de criar mais um setor dentro da economia brasileira que nós conhecemos hoje, terceiro setor, que fazem parte aí inúmeras instituições. Então, para você que faz parte do terceiro setor, você que faz parte de uma ONG, uma organização não governamental, que é o nome popular, né? Conforme o artigo 44, ele fala de associações, fala de fundações, fala das sociedades, fala dos partidos políticos e das organizações religiosas. E dentro do terceiro setor está justamente as associações, estão justamente
justamente as fundações, está o partido políticos, ok? E também as organizações religiosas num todo. Então você que faz parte de uma dessas instituições, agora você tem um conhecimento que o terceiro setor só existe para poder suprir uma necessidade que ocorreu nesta nação, em que o primeiro setor, que era o responsável pelas questões sociais, que é o governo, não conseguindo dar conta por conta de estar justamente aí na sua operação social, estar falida. O segundo setor, por ser atingido por essas questões, precisou intervir e ajudar o primeiro setor, e deu-se então a necessidade de criar um setor específico para auxiliar o governo nisso. Então, a raiz do terceiro setor, ele veio justamente na visibilidade, ok, do segundo setor em ajudar o primeiro. No próximo vídeo nós continuaremos a falar mais sobre a necessidade da criação do terceiro setor. Nós vamos falar sobre a imunidade tributária, o porquê da imunidade tributária, porque o governo não está prestando um favor às instituições do terceiro setor. Ela está apenas reconhecendo aquele que tem lhe ajudado e lhe ajudado muito, tá bom? Fica aí com Deus, até o próximo vídeo.